Senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, eu trago, antes de iniciar o meu pronunciamento, uma preocupação já renovada nessa tribuna quanto ao planejamento do atendimento, do fornecimento por parte da CONAB do milho para a região Nordeste, que sofreu a seca deste ano e que existe uma tendência da necessidade de um planejamento para o fornecimento futuro também desse milho para a região, principalmente para os pequenos agricultores. A cota estabelecida para cada agricultor desse são cerca de 18 sacos de milho, para que ele possa salvar um pequeno rebanho, a vaca que dá o leite aos seus filhos. E, infelizmente, eu trouxe também nessa tribuna a preocupação de que a CONAB, enquanto o governo anuncia com propagandas milionárias, com pronunciamentos também de toda a sua equipe, que tem um plano safra de estocagem da produção do Brasil, a CONAB fechou na Paraíba 2 armazéns, no município de Catolé, que atendia a sua região, a de Itaporanga, e recentemente fechou de Souza, senador Mozarildo, que atende a cerca de 3.000 pequenos agricultores que, em função do fechamento desse armazém, em tese, porque não vai ser viável, ele tem que se deslocar quase 200 quilômetros para pegar 18 sacos de milho. Então, isso demonstra que o governo está dizendo uma coisa em Brasília, está fazendo uma propaganda na nação, mas a realidade é nua e crua, é esta, do pequeno agricultor desassistido. Nós tivemos uma reunião da bancada da Paraíba, fomos ao presidente da CONAB, ele se dispôs a colaborar, a ajudar, não fechar, porque, pasmem, o custo de cada armazém desfechado são R$14 mil por mês. Enquanto isso, o governo diz que está gastando bilhões e bilhões na construção dos armazéns. Mas, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu gostaria de pedir a atenção dos meus nobres pares para uma questão séria e extremamente grave que eu irei relatar, pois estas podem estar afetando a saúde de muitos brasileiros. E o faço não apenas como representante do povo, eu faço também como uma possível vítima eventual desse procedimento, de uma cobrança que faço no sentido de que os órgãos fiscalizadores do país atuem com a forma preventiva para evitar problemas como esse que aqui eu estarei relatando. Eu recebi em meu gabinete, eu acredito que os senhores senadores também receberam, uma denúncia de prática de crimes contra a saúde pública, perpetradas por muitas empresas que produzem e comercializam os chamados suplementos alimentares. Suplementos alimentares esses que podem ser utilizados por pessoas sadias que têm como costume a prática de atividade física ou receitadas por médicos, nutricionistas para suplementar as necessidades vitamínicas e de eventuais pacientes com determinadas doenças. As denúncias que nos foram apresentadas estão amparadas em laudos técnicos, que constam sérios desvios da qualidade da adulteração das fórmulas e, ainda mais grave, divergência entre o que consta do rótulo e o que realmente consta na fórmula executada. Verifiquei por meio da minha assessoria que este assunto está amplamente divulgado e debatido na internet e nas mídias sociais, onde encontramos debates e depoimentos indignados de consumidores que foram lesados e não se conformam por ter sido enganados por muitos anos. Nas reportagens que eu me referirei, que irei fazer referência na frente, levanta suspeitas sobre algumas produtoras, algumas empresas que efetivamente estariam desviando isso. Nessa reportagem falam da Neonutri, da DNA, da Rainha Muclilab, na Procorpus, na X-Pharma, Advance Food, na Solaris, na Fisionutri, na Bodinutri, na Omega Nutrium, na Pharma Nutri Story. Ou seja,
essas reportagens que fizeram referência a essas empresas, que as mesmas devem ser investigadas com todo o rigor, pois estão expondo risco não só os atletas que buscam nesse suplemento o diferencial de suas performances, mas também aquelas pessoas que possuem restrições alimentares, que podem comprometer o controle de suas doenças utilizando produtos adulterados. Senhoras e senhores senadores, esse fato que hoje relato já foi objeto da matéria do jornalista Flávia Melhorance, do jornal O Globo, no dia 18 de agosto próximo passado, sobre o título, abro aspas, Músculos de Farinha. E também pelo pronunciamento de um deputado federal, aqui do próprio Distrito Federal, o deputado Augusto Carvalho. Gostaria de ressaltar ainda que os produtos adulterados são facilmente encontrados em muitas cidades do país, mas me aterei ao exemplo de Brasília, onde os suplementos são comercializados livremente ao lado da sede da Anvisa. Repito, Anvisa, órgão que deveria promover a fiscalização desses produtos, mas, no entanto, não temos notícia de ação nesse sentido, por exemplo, na Feira do Paraguai, aqui em Brasília, local muito conhecido pelos moradores da nossa capital. Numa operação conjunta da Polícia Civil, PROCON e Vigilância Sanitária do Estado do Rio Grande do Sul, foram apreendidas 46 pessoas em 16 cidades do referido estado. Os suspeitos participavam de um esquema de venda de suplementos alimentares com substâncias ilegais, além de vários tipos de outras infrações, tal como etiquetas adulteradas, omitindo substâncias proibidas e nocivas à saúde do cidadão, etiquetas em línguas estrangeiras e venda de produtos proibidos. Os suspeitos foram indiciados e encaminhados para o presídio por crime de tráfico de droga, formação de quadrilha e crime contra a saúde pública e do consumidor, podendo os mesmos ser condenados a até 15 anos de prisão. Isso foi relatado e eu tive a oportunidade de assistir, antes de fazer esse pronunciamento, numa reportagem da rede RBS-TV do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores senadores, informo ao plenário que, diante disso, aprovamos junto à Comissão de Assuntos Sociais requerimento de audiência pública que também apresentei junto à Comissão do Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o meu requerimento para que possamos nos aprofundar em audiência conjunta no assunto, visando adotar as medidas pertinentes ao Legislativo para coibir estas práticas. Nessas audiências serão convidadas as seguintes pessoas: o senhor Disseu Braz Aparecido Barbano, diretor-presidente da Anvisa, o senhor Cristiano Aquino, diretor do PROCON do Rio Grande do Sul, que participou da operação que eu fiz referência anteriormente, um representante do Ministério Público Federal, o senhor Félix Bonfim, diretor-presidente da empresa de atacado de suplementos, que fez alguns desses testes em laboratório, encomendou por preocupação própria, que também estará trazendo o seu depoimento, o doutor Maurício Milani, especialista em medicina do esporte. Não obstante as medidas legislativas, enviarei cópia desse pronunciamento, bem como da denúncia acompanhada do material que recebi, aos órgãos que possam adotar as ações de fiscalização e apuração dos fatos aqui narrado. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.